Nada como começar um anteprograma de televisão com um enigma altamente grego. Ouçam as duas perguntas da anti-esfinge que, respondidas, solucionam o enigma. Primeira, o que os atores, atrizes, diretores e diretoras de teatro Marco Antônio Pano, Elias Andreato, Oscar Saraiva, Thierry Tremouroux, Brian Penido, Lorena da Silva, Alexandre Melo, Delso Antunes, Susana Kruger, Isio Gelman, Súria Berchevsky têm em comum? Eles são alguns dos professores da Escola de Teatro Wolf Maia. Segunda, quem, segundo a deusa Natália, amiga dos deuses Sérgios e Ítalo, filho de Penélope, é capaz de criar um mundo a partir de um grão de areia? Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Eu canto a arte elástica. A deusa Natália diz que você era capaz de fazer um espetáculo de teatro a partir de um grão de areia. Então eu trouxe aqui um balde de areia Que maravilha. para Que você imagem deliciosa. fazer quantos espetáculos você quiser. Mostra como é que faz. Explica para Olha, mim. eu comecei construindo palco, né? Sim. Então eu fui amontoando areia e juntando muito suor da própria mão, juntando um pouco de alegria e sonho e fui criando areia, foi subindo, um teatro. Na verdade, esse teatro eu fiz para a Natália, por isso que ela fala da areia. Eu levei ela num buraco, uma vez, nesse lugar, eu falei, Natália, nesse buraco aqui, eu vou fazer um teatro. Ela falou assim, você é louco, tá brincando, o que a gente vai descer, vai fazer um subterrâneo? Eu falei assim, aguarde. Corta, 1 ano e meio, 2 anos depois, encontrei com ela, falei assim, o teatro vai ser inaugurado daqui a pouco, Natália, agora venha conhecer. Levei ela no buraco, porque era um buraco mesmo, cara, a gente é doido. Eu peguei um buraco atrás do freeway e aí falei, eu já tinha a escola na frente, falei, vem cá, quanto é que você me aluga esse buraco? Aluga, porque nem vender eles podiam. Aí aluguei o buraco por 20 anos. O teatro está lá e a Natália Tiber é a dona do teatro, porque ela é muito importante na minha vida. Ela é da juventude, né? 86 anos, de uma juventude, assim, exemplar. As últimas coisas que eu fiz como ator foram com elas. Antes de começar a dirigir mais, foi com elas. A Longa Jornada da Noite Adentro, fizemos o Inspector Calls, lá do Priestley, está lá fora o inspetor, do Flávio Rangel. Fizemos algumas coisas. Depois comecei a dirigi-los. Aí fizemos o Querido Mentiroso, ela e o Sérgio. E o Sérgio. Lembra que foi lindo? Ela ganhou Molière com essa peça. Foi lindo. Aí fiz Belas Figuras do Ziraldo, que Ziraldo escreveu, baseado nos pais, uma memória. Foi linda a peça também, com a Natália. E foi lindo esse espetáculo também. Aí nunca mais parei de trabalhar com a Natália. A Natália, além de ser minha atriz querida, ela é minha irmã, minha mãe, ela é minha comadre. E aí, claro que o teatro tinha que ser teatro Natália Timber. O teatro é um investimento absurdo, porque ele funciona sexta, sábado, domingo, quinta, sexta, sábado, domingo, de 9 da noite em diante. Então é um fracasso comercial. Fracasso. Fracasso comercial. Sem lugar no mundo capitalista. Não tem lugar no mundo. O que eu faço? A escola ocupa o teatro. Então é maravilhoso. Eu tenho lá o Thierry Temelier fazendo Baal uma hora, eu tenho o Oscar fazendo outra coisa, eu tenho o Nelson, eu tenho a Serpente embaixo no teatrinho. Quer dizer, é uma agitação maravilhosa isso. As escolas sempre foi um pedaço da minha vida, um foco da minha vida muito importante, porque eu sempre fui ligado em formação, achava que precisava ter formação. A minha vida na televisão me levou a descobrir que o ator brasileiro ganha, às vezes, até algum acesso, algum cartaz, mas não tem formação. Eu falei, vou fazer uma escola de formação. Não consegui fazer no Rio de Janeiro, consegui em São Paulo. Aí fiz um acordo com um shopping, e fizemos o Teatro Nair Belo. Botei o nome dela porque a Nair Belo foi a primeira pessoa que falou para mim assim, a que mais falou para mim, não faça nada no Rio, vá para São Paulo. No Rio de Janeiro você não vai conseguir fazer teatro. Você vai fazer uma tenda. Aqui em São Paulo você vai teatro. Eu botei o nome do Teatro de Nair Belo e está lá e já tem 15 anos.
É um teatro bonitinho, dentro do shopping Frei Caneca, bonitinho. E agora, esse segundo investimento, não sei se o último, né, filho? Mas foi o Natália. Wolf, então vamos falar mais um pouquinho das escolas? Porque Vamos. você, a sua origem é tablado de escola. Tablado, eu fiz Unirio na época que era conservatório. Ah. Fizemos um tempo lá, fiz tablado. Depois de teatro, foi basicamente a minha formação. Aí eu fui estudar televisão. Eu passei 2 anos, 1 ano e meio nos Estados Unidos, quando eu fui chamado pelo Boni, que era um maluco maravilhoso, falou, vou pegar um bando de gente jovem e vou trazer para a Globo. Eu sei que o Guel estava em Paris, o Jorginho foi para Cinecittà e eu fui para o NBC. Eu fiquei mais tempo, que eu estava casado com a Sininha, a gente morou mais 1 ano e pouco em Nova York. E foi muito bom, porque eu não conhecia televisão, Derbal, nada. Minha formação toda era teatro, a minha vida era teatro. Então, eu comecei a conhecer o bastidor da televisão, a formação da televisão. E eu não fazia soap opera, que era péssima, as novelas americanas. Mas eu fiz coisas bárbaras, assim. Cobertura da chegada do presidente Carter, um processo de cobertura, um engarrafamento enorme na Georgetown Bridge, que a gente alimentava, as câmeras desciam, a gente levava até comida para as pessoas que não podiam... A ponte não podia ser mexida, ela ficou 24, 48 horas intacta ali, eu não podia mexer porque teve um rompimento na estrutura da ponte. Quer dizer, coberturas de coisas que a televisão, eu via a televisão por um outro ponto, não era a televisão brasileira que eu vinha fazer logo depois. Mas foi maravilhoso para encantamento da gente como artista. Eu falei, cara, que comunicação fantástica, que prestação de serviço, captação de imagem. Eu vi a luta final do Muhammad Ali, quando ele perdeu para o Joe Frazier lá no Ritz, eu cobria. Você estava cobrindo? Eu não podia fazer nada, o brasileiro não podia tocar, né? Eu era só ouvinte, mas o diretor posicionou 16 câmeras para qualquer tipo de lance que acontecesse, as câmeras capturavam. Quer dizer, um genial diretor, né? Um fotógrafo maravilhoso que estava cobrindo aquele estádio, aquele ringue de boxe. Quer dizer, eu fiz umas coisas que me excitaram muito em televisão. Quando eu vim para cá, e aí comecei a fazer, basicamente, a televisão do brasileira. É dramaturgia, é ópera, é soap opera, é novela. Fiz algumas coisas lindas, assim, mais perto do cinema, Iuda Furacão, 2 meses em Tiradentes. O Quinto dos Infernos, uma alegoria louca sobre a colonização do Brasil. Foi uma grande piada com a família imperial. E a gente fez umas coisas muito bonitas, assim. Fiz com a Glória Pérez coisas muito interessantes. Eu acho que muito da revolução que aconteceu, se aconteceu uma modificação, mas aconteceu sem dúvida na televisão brasileira, e até a evolução que a televisão brasileira teve e que a tornou internacionalmente tão competente, tão admirada, eu acho que foi isso. Nossos melhores profissionais, eu não me incluo, mas eu acho que todo de mim, eu só via gente boa, eles se dedicaram à televisão, se dedicam à televisão, eles trabalham na televisão, é uma força de mercado forte no Brasil. Posso te incluir? Posso, mas eu não sou um pedacinho, assim, porque tem tanta gente maneira. Não, você... Nossa, e fotografia, diretores de fotografias, autores deliciosos. E os atores aí, você pega de saída, a Natália, tantos atores de teatro. Os atores brasileiros, né? Eu convivi com atores geniais na televisão. Aí você que tinha formação de escola de teatro e de escola de televisão, se dedicou a ser um construtor de escolas. Foi aí que começou a ideia de fazer uma escola com o mais difícil, com a logística, com a formatação de produção de audiovisual. Porque você estuda interpretação num tablado e uma ideia, mas a televisão ela não é só isso, o cinema não é só isso. Então eu tive de estender, para fazer uma escola de televisão, eu tive de montar uma televisão. Eu tenho um estúdio, eu tenho um pós-produção, eu tenho um caminhão de externa, eu saio com meus alunos e faço tomadas na rua, você entendeu? Eu dou uma formatação industrial da televisão, tudo como formação artística, como treinamento, é training mesmo. 80% da minha aula em televisão, na escola, é de prática. E faltava isso no teatro. Agora eu tenho o teatro Natália Timber, então eu tenho a mesma prática do ator com o ator na televisão e no teatro. E eu acho que o ator só aprende assim, você entendeu? O que nos falta, fazendo. O treinamento é fundamental, cara, porque eles, e não só lá no palco, eles saem e vão editar comigo. É maravilhoso um ator que sabe qual é o processo de edição, sabe montar uma cena, que sabe como é que constrói aquela história. Quer dizer, eu tenho uma parte de pós-produção
que é raríssimo, porque eu não dedico isso ao comércio, à produção comercial. Eu não faço nada e bato sempre nessa tecla. Lá não é uma produtora de vídeo. Já tive possibilidades, convites, falo, nossa, com esse equipamento desse tamanho, com esse teatro desse tamanho, vamos alugar. Não vamos alugar. Nós vamos estudar. Eu tenho um lugar onde é para estudo e treinamento. São 3 anos de escola, com mais 1 ano de pós-graduação. Quer dizer, é uma faculdade. E como essa tem outras. A Cal é linda, aqui também o projeto da Cal é linda. A Unirio sobrevive bravamente há anos, a gente sabe disso, que a gente veio de lá. Né? É muito raro O tablado? Tablado, pô, quiser. Tablado, Cacá. O que tem de particular no seu caso, que também outras têm um pouco isso, mas que você, como tem uma experiência larga nesse assunto, é esse outro lado que sabe que o ator hoje, uma escola de teatro, quando, por exemplo, a gente não citou uma, mas deixou de citar a mais antiga, que é a Martins Pena. Martins Pena, então, uma escola de teatro como a Martins Pena, quando ela foi criada há mais de 100 anos atrás, ela formava atores para o teatro, porque só existia o teatro. Mas não tinha cinema, não tinha televisão. Essa formação exclusiva do ator para o teatro serviu depois como origem para tudo, né? Tudo. O teatro é então, origem os atores de que tudo. fizeram escola nos anos 50 para teatro foram fazer cinema, foram fazer televisão tudo. e fazer bem. Mas hoje em dia essa escola tem que prever isso, porque a produção se expandiu demais, né? É incrível. Eu tenho uma aula na minha escola que eu faço a aula na frente de um chroma key. Uma aula dessa não se fazia em teatro. Eu tenho um croma enorme e eu projeto o que é com pontos no croma, marca no croma. Então aqui tem o meu vilão, ali tem a minha paixão, ali tem o pânico. Quer dizer, para eu poder trabalhar nessa dimensão do cinema contemporâneo, onde você faz filmes inteiros, a gravidade. Então, filmes inteiros você faz dentro de um croma. Isso é um treinamento, isso é trainee. Ator tem que ser treinado para a sua época. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Uma das coisas legais que eu faço na minha escola e que eu não abro mão, e é caro isso, velho. Nossa, eu agora montei uma unidade móvel e ela é sei lá, um caminhão cheio de coisas. Tem até um pequeno camarim no fundo, porque às vezes eu estou no meio da rua e tenho que fazer alteração de maquiagem e eu tenho que ter um lugar reservado para o ator trocar de roupa. É um super caminhão que a gente foi caríssimo. Quase me mataram na escola. Eu peguei todo o lucro de 1 ano ou 2 e você falou assim, comprar esse caminhão, um trailer. Vai querer que a gente tinha um circo. Marcos Cora comprou um caminhão do circo. É o meu circo. Mas ali o aluno aprende como trabalhar na rua. Todos os sentidos. Trabalhar, levar o teatro para a rua e o cinema e fazer ali, na hora onde tiver, eu faço batida de carro, eu faço perseguição, eu faço treinamento de dublê. Eu tenho um dublê que faz um treinamento com atores para saber como é que você se defende, como é que você se comporta, como é que você luta, como é que você briga com... É uma novidade maluca para nossa época. Você tem como professor um dublê também? Tenho. Tenho dois até. Tenho 2 treinadores de dublê que é lá os módulos finais. Os primeiros módulos são muito clássicos, porque eu tenho ótimo. Eu tenho 25 professores em São Paulo e 16 professores. Você tem professores ótimos? Tem professores ótimos. Eu trago cada um de um lugar, sabe? Porque eu acho que essa diversidade é que faz uma carreira. Alguns até contradizem outros. Eu acho delicioso. Meu diretor clássico de teatro fala assim: não, essa coisa de televisão. Eu acho que o pensamento é outro, o tempo é outro. Eu falo, escute ele, que ele está certo. Agora vamos para lá também, pega lá o cineasta e acompanha lá o diretor de efeitos. Que também está certo. Que também está certo. Eu não posso falar de cinema sem dar para eles estrutura cinematográfica, sem dar câmera, sem dar espaço, sem dar set. Aí volta e meia um diretor me liga, eu estou com um ator seu aqui. Ou então eu vejo no ar, né? Falo assim, eu vejo um filme e falo, a Nanda Costa foi assim. A Nanda Costa era um exemplo maravilhoso da escola, que ela não tinha dinheiro nenhum, a maior parte não tem dinheiro. Então ela falou assim, o que eu posso fazer? Eu falei assim, eu não vou te dar subemprego, mas você faz o seguinte, vamos ver o que você pode fazer. Ela cuidava do set, ela limpava o set, ela era uma contra-regra. A Nandinha. Aí a Nandinha hoje é uma das melhores atrizes de cinema do Brasil. Ela começou a fazer coisas lindas. Ela morava num pensionato em frente à escola e quando o pensionato fechava, ela não podia voltar. Ela estudava, às vezes ensaiava até 2 da manhã, dormia no palco. Muita gente dorme, né?
Aí eu falei, essa é a história do teatro, essa é a história do verdadeiro ator. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pessoalmente participa, porque você é um cara ocupadíssimo na televisão. E você, por outro lado, arruma tempo, porque você diz aí eu vou lá, eu saio, eu vou pra rua. Eu estabeleço toda a logística, toda a história, o conceito, a gente conversa muito. Os nossos 18, aqui 16 professores agora, nós nos encontramos quase semanalmente. Então é um grupo mesmo que a gente troca ideias. Eu só cuido de uma matéria, cinema e televisão, dentro da minha escola. Mas eu acompanho, as nossas avaliações são coletivas, a gente faz reuniões, seminários, assim, de 24 horas, às vezes a gente passa 2 dias só avaliando os alunos, os atores, o andamento. Essa parte de aprovação é muito delicada, porque a aprovação depende do olhar, muitos olhares. Às vezes, para mim, aquele ator é um ator que não me cita ou tem alguma falha. Para outro ator, ele fala assim, não, temos que investir porque ele é incrível. É uma pessoa que é tímida no palco e não faz nada. Quando abre a câmera adora, a câmera chega no close e fala, gente, tem tudo dentro do olho dessa menina, desse cara. Quer dizer, a gente tem que trocar informações, senão você é injusto. Né? Então, a escola dá trabalho nesse sentido. Eu dou a minha matéria e supervisiono com todos os professores toda a vida, todo o processo de evolução de cada um deles. Por isso que tem que ser pequeno, só entram 120 pessoas por ano. 120, pequeno, viu? Não pode mais, porque procuram 500. A glamorização dessa profissão e, na verdade, todo o Brasil, sabe? E é uma coisa que nós enfrentamos, Aderbal. Meu pai brigou comigo quando eu larguei a medicina, né? Passou 2 anos sem falar comigo. Quando eu me formei em medicina e não exercia medicina, eu fui fazer tablado, fui fazer teatro, passei no gospel, eu fui Jesus Cristo no musical. Meu pai ficou louco. Hoje em dia, os pais, a família, conduz o jovem. Isso se deve, sobretudo, à televisão, não é? Porque a televisão tem a glamorização. Ela chegou também. E a televisão representou mesmo, do ponto de vista de criação de um mercado, Sem dúvida. um Sem lugar dúvida. em que as pessoas podem viver disso, ter essa profissão e tal. O teatro tem aquele lado romântico, tinha e, num certo sentido, continua tendo. Mas você sabe da força do teatro é tão forte, porque a televisão é um álibi, né? As pessoas vêm e falam assim, nossa, uma boa escola de televisão, tem equipamento de televisão, eu quero fazer televisão, quero estar na novela. E aí, no primeiro ano, ela está completamente apaixonada pelo teatro. Ih, que bom. E aí conhece o universo do Nelson, fica louco com o Nelson Rodrigues. Conhece os universos todos, os segmentos todos do teatro, mesmo o clássico, que a parte inicial toda, a gente parte para estudar para a palavra, para a prosódia, para entender o texto, a gente parte a partir dos clássicos. Então a pessoa vai apagando aquele fogo da televisão. É incrível isso na escola. A televisão é um álibi, ela vem porque todo mundo quer ser sucesso, ganhar dinheiro, ser famoso. E depois, quando conhece a origem do teatro, a força do teatro, a dimensão, o fogo do teatro, ele absorve o aluno e o aluno tá agora lá, acabei de sair da escola, tem 25 no palco experimentando uma coisa. Eu tenho no grupo do lado de fora um grupo fazendo Baal com Thierry Temelier, fazendo no estacionamento. Montar um set, eu botei arquibancada, construí coisas para fazer o arena ao ar livre, quando chove, dança tudo. Mas é lindo o trabalho do Thierry Temelier, do Baal. Tenho 3 professores estudando Brecht de formas diferentes, entendeu? E apresentando cada um com o seu... Porque é o estudo daquele módulo. No fim, acaba reaproximando aquela geração que veio do teatro para a televisão, com essa geração que, digamos, que foi para a televisão e descobre o teatro. Mesmo que não tenha no teatro esse mercado. O número de produção e tal. Não tem, mas quem sabe eles criam. E eles começam a criar mais isso. E tal. Isso é maravilhoso. E eles estão fazendo do jeito que nós fizemos. Teatro barato, com nada, com vontade, com tesão. E aí eles juntam e fazem... O espetáculo do Baal, ele custa R$200. Eles precisam de umas folhas de papel, de água. É maravilha isso, entendeu? É maravilha isso. Isso é estudar, isso é fazer a nossa profissão, isso é a nossa arte. Mas você, cara, é um cara que tem uma história assim, agora da televisão e tudo, mas originalmente do teatro e em muitos setores. Você tem uma relação com musicais. Minha origem toda começou com musical.
né? Eu estreiei nas Desgraças de uma Criança, do Martins Pena, que foi dirigido pelo doido do Antônio Pedro, que era maravilhoso. Eram 4 loucos, Marieta, Camila, Nanini e eu. Consegui chegar ali naquela turma, eu tinha 19 anos, e Antônio Pedro dirigindo. E fizemos uma bagunça com a Desgraça de uma Criança. John Nessling e o Escobar, e o Escobar e John Nessling fizeram as músicas. Tinha também o Eduardo do Zé tocando. Era um pianista, só tinha um piano, a nossa orquestra era um piano. Eu comecei nisso, cara. Primeiro eu saí do tablado para fazer aquilo. Quer dizer, eu comecei muito bem acompanhado, você entendeu? Não sou nada, não seria nada se eu não tivesse esses parceiros. E a minha vida toda, ela só existe porque eu sou cercado de parceiros geniais. Né? Sozinho você não faz nada. Quem acha que é alguma coisa sozinho não é. Essa parceria, essa troca de informação, essa troca de sonho, essa mão dada, essa vontade, essa resistência, esse foco, essa confusão que a gente nos confunde, a gente transforma isso em novo pensamento. Isso é que é a verdade da nossa profissão. Então, essa verdade, a gente tenta passar isso numa escola, mas isso, na verdade, é um processo de vida. Os musicais hoje fazem muito sucesso, mas os musicais sempre fizeram sucesso no Brasil. Talvez hoje a gente tenha gabarito profissional para reproduzir os grandes musicais americanos, que nós talvez não tivéssemos tanto. Nós tínhamos poucos professores de canto, poucos atores que dançavam. O brasileiro é muito musical e o ator brasileiro é muito talentoso. Só precisa de treinamento. É um dos atores mais talentosos do mundo, adapta-se a tudo, todo mundo canta, todo mundo dança alguma coisa, todo mundo tem um charme, todo mundo tem uma emocionalidade disponível, é muito bonito isso. Se você faz ponte aérea, Rio-São Paulo? Faço às vezes, faço mais. Agora eu estou diminuindo um pouco as minhas atividades na televisão. Ficando mais velhinho para fazer novela. Falei, novela é uma atitude mais young, você entendeu? Porque você tem que ir para externa, tem que voltar. Eu acho que tem que ter uma idade até 50 anos, um pouquinho mais. Então eu já estou puxando um pouquinho de freio de mão. Eu estou mais no processo de formação, retornando ao teatro, que é lindo sempre, é uma experiência maravilhosa voltar ao teatro. A criação do Natália Timbre é trazer o Rio de Janeiro num momento absolutamente adverso, mas trazer a possibilidade da gente fazer o belo teatro. Então essa ideia do teatro é a ideia que está mais me fascinando e também mais me desafiando. Sempre me interesso muito a linguagem do teatro com o do cinema. Eles têm uma comunicação. Como é com a televisão? Eu digo que é o olho do público, né? A origem é a mesma. A concentração, a dramática, a emocionalidade, a origem é o grande primor do ator. E é o teatro que dá, o teatro que traz, o teatro que treina, o teatro que demonstra, o teatro que confirma tudo. Então não vamos falar que cinema e televisão é tudo teatro. A partir daí é a adequação da lente. A lente é uma coisa muito louca, porque a lente ela vê coisas, ela valoriza coisas e ela também te obriga a se adequar para a lente. Não diminui a origem, não diminui o propósito, não diminui nada, mas você se adequa à lente. E tem alguns atores, inclusive, que são absolutamente adequados à lente, né? São atores, são sensibilidades feitas para a ampliação. Essa adequação de como você se comporta ampliado, como você mantém a origem e a partir daí você adequa àquele plano da tua plateia, a tua plateia está aqui. Essa habilidade tem que ser treinada. Como é que eu trabalho assim? Como é que eu faço isso em super close? Como é que é o processo de adequação, de marcação? Como é que são sombras? Como é que é fotografia? O ator de cinema tem que conhecer fotografia. Então ele tem que saber quais são os planos que eu posso... O que resulta de determinado posicionamento, determinado olhar, determinado plano de pensamento, determinado ângulo, quando é tudo mais minimalista. E nem por isso, às vezes, o leigo acha que é a exposição da estética, né? Que é a fotografia que ganha. Não é a fotografia, é a dramática, é o teatro, é a pulsação. A fotografia você conhece, reconhece, adapta-se e até tira partido da fotografia lindamente. O ator de cinema conhece fotografia lindamente e sabe como utilizá-la, né? Então é legal isso. Esse estudo é um estudo mais elaborado, não diria que melhor, pior, maior ou menor, mas é fundamental para o 2020 que a gente está chegando, para o tamanho da produção cinematográfica, para os recursos do HD TV, da preciosidade da imagem, dos recursos da fotografia. Então tem que saber isso. Vários recursos de efeito especial, porque acho que
a redução, o minimalismo de cenografia, de planos, os efeitos dos cromas, o computador deu uma virada na cabeça da gente. Você pode fazer tudo com o computador, você pode quase mexer na alma. O computador é muito poderoso. E quando o ator conhece, sabe o que pode fazer, contando com a pós-produção, a interferência de um computador, é maravilhoso. Porque a gente é tão louco que eu estou agora pleiteando um canto, um quintal, que eu vou fazer uma cidade cenográfica. Eu vou construir algumas coisas para que as pessoas saibam como é que se trabalha dentro de uma estrutura cenográfica real, realista. E a gente não pode fazer isso na cidade, a gente não pode mais sair pela cidade fazer. Mas a gente tem agora, o próximo plano de 2017, é a construção de uma mini cidade cenográfica para treinamento. Só para treinamento. Olha aqui, vamos considerar isso aqui. Isso aqui, ó. Que é aqui que começa. Que começa tudo. Todos os espetáculos. Ah, velho, que bela imagem. Então, que lindo, tô encantado com esse palco. Olha só, olha o cenário que o Oderval tem, que coisa linda. Isso eu não tenho, isso aqui é lindo. Lindo, 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 lindo.